todos, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao Talkability. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela é publicitária, professora universitária, mestranda da ECA. Eu conheci ela lá na ECA, fazendo mestrado. E ela tem também a especialização em gerenciamento e planejamento de marketing. Laís Pardo Castilho, minha grande amiga, bem-vinda, querida. Muito feliz de estar aqui, para a gente poder bater esse papo sobre... Hoje nós vamos falar um pouco sobre as tendências, né, no mercado aí das mídias sociais, do marketing digital, mas como um todo, sempre a gente está falando de comunicação, né? Sim, sempre o nosso papo gira em torno da comunicação. É isso. E hoje, gente, o tema são as tendências, que muita gente falou, né, no final do ano, e aí a gente vai fazer uma reanálise, né, em cima disso, para entender um pouco e para situar tudo isso que está acontecendo, esse furacão que aconteceu, né, em 2020, certo, Laís? Todas as estratégias de marketing que a gente conhece do digital, elas tiveram uma mudança grande nesse ano agora, por conta da pandemia. Então, pelo fato das pessoas terem que ficar em casa e começar a consumir mais da internet, sejam informações, seja com relação a produtos, a serviços e também os relacionamentos, né? Então, o tempo de tela, principalmente do brasileiro, aumentou muito, porque ficar em casa, a gente não pode ver os amigos, os familiares, e a gente acaba usando essas mídias sociais, né, para se relacionar. Então, isso também teve uma mudança grande no mercado. A gente sentiu bastante que muitas marcas ficaram também um pouco perdidas. Como eu vou me relacionar com esse público só pela internet? Então, teve muitos erros e muitos acertos nesse ano que passou, e novas estratégias surgiram também em relação ao marketing de conteúdo, em relação ao relacionamento com o cliente, em relação a vendas, a aplicativos, etc. Então, muita coisa mudou aí nesse ano e as tendências são ainda novas mudanças. Bem, aí você falou das grandes patinadas, né? Conta um pouquinho, assim, de algumas coisas que você estudou, que eu achei muito interessante que a gente fez a nossa pré-entrevista. Conta um pouquinho. Sim, no geral, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que as marcas pegaram uma carona, no ativismo ou nas causas para poder mostrar que elas estão mais preocupadas com as pessoas ou com o planeta, mas nem todas estavam dizendo a verdade. Então, acabou ficando um pouco forçado muitas campanhas de algumas marcas. Então, por exemplo, pega a questão da pandemia e faz um anúncio para dizer, olha, a gente está super preocupado com vocês também e tal, e aí pega esse gancho e acaba não conseguindo se relacionar bem com esse anúncio, colocar ele bem nas mídias, se relacionar com os públicos. E tem também uma questão das marcas pegarem causas sociais e aplicarem em seus anúncios, em seus anúncios, ou também nos seus posts, né, nas mídias orgânicas, e também o público perceber que a marca realmente ela não tem esse engajamento, ela está usando mais para ficar em voga, para ficar em alta naquele momento com relação a esses engajamentos. E aí acaba ficando um pouco forçada, né? Tem algumas marcas que não conseguiram encontrar esse lugar do relacionamento com o público, principalmente nesse momento de pandemia, onde toda fala é um pouco delicada, né? Tem que tomar muito cuidado com essa fala. Sim. Então, eu senti que as marcas, ao invés de escutar, elas quiseram levantar grandes bandeiras, que acabou não dando muito certo aí. Né? Em contraponto, algumas marcas realmente elas se encontraram, porque elas têm um engajamento verdadeiro, elas apoiam causas sociais, elas se preocupam realmente com o fator humano, com o fator da natureza e etc. E aí elas encontraram um lugar. Mas eu acho que o grande boom foi feita uma pesquisa com profissionais de marketing, principalmente dos Estados Unidos, e o que eles sentem assim é investir mais em saber se relacionar com os clientes no digital,
né? Como que eu me relaciono melhor com os clientes ou com os seguidores no digital? Como que eu faço isso, né? Qual é o meu lugar dentro disso tudo? E que o melhor é que eles coloquem a escuta e que não levantem tantas bandeiras, mas sim que eles entrem na conversa do público e deixem esse público mais amigo, sabe? É uma conversa de amigo, assim. Então, Camarada. isso é muito importante. De camarada. Então, eles querem melhorar a experiência do cliente também nas plataformas, porque quando você vai comprar um produto fisicamente, você conversa com a pessoa, você tem a experiência física, você sente o cheiro, você toca, você pode sentir o gosto se for um alimento. E online, como é que você vai melhorar essa experiência? Como que você vai fazer o cliente se fidelizar à marca no online? Eles sentiram uma perda muito grande da fidelização, né? Então, por isso apelaram muito com vídeos, com lives para falar de produtos e também perderam muito essa questão da experiência. Então, o que eles querem mesmo é resgatar isso e como eu vou trazer isso para o online, né? Se eu não tenho display, se eu não tenho o atendente, se eu não tenho o toque, o cheiro, se eu não tenho essas coisas humanas assim na hora da compra, como que eu aumento essa experiência no digital? Então, esse é um Sim. grande desafio para o marketing nesse ano que passou. Faz sentido lá, porque até experiência pessoal, vai. Fui comprar alguma coisa num site de roupas, assim, de uma empresa super grande. Não tinha nem a tabela de medidas. Isso aconteceu comigo aqui na pandemia, eu aqui em casa. E, enfim, isso... aí tá bom, vamos comprar. Existem sites que rola uma super facilidade para comprar, então você coloca o e-mail, você não precisa fazer um cadastro para contar a sua vida e tal. Então faz o e-mail, você já coloca lá o cartão de crédito e tal, e aí você recebe. Tem umas que conseguiram fazer rápido, e eu mesmo, assim, experiência pessoal, eu consegui ver isso, que tem umas que ainda não conseguiram, são grandes empresas, né? Enfim, são grandes mega conglomerados aí de roupa mundial e, tipo, não conseguiram e eu desisti da compra. Então, tudo isso que você está falando faz muito sentido, assim, faz muito sentido. Essa perca da experiência física, ela foi substituída muito pelo vídeo, é claro, né? Então, por exemplo, uma marca de cosméticos que sempre colocou uma consultora de beleza nos locais de venda para maquiar as clientes ou para mostrar como fazer uma maquiagem ou dando cursos gratuitos, tiveram que migrar para o digital. Então, e como que eu vou fazer essa cliente se engajar ali naquele momento, entender como faz tudo aquilo. Então, foi um processo muito, muito longo e que para algumas marcas deu super certo, assim, sabe? Então, eles pegaram uma maquiadora profissional, colocou para fazer ao invés de fazer uma live para todo mundo, para qualquer pessoa, fizeram algumas reuniões com algumas clientes, tipo uma aula online mesmo. E aí colocaram essa pessoa para, na hora, os clientes se maquiarem, ao mesmo tempo que ela ia dando as dicas e falando, não, coloca menos, mais, usa tal produto. Então, virou uma consultoria. Então, tiveram que ser treinados profissionais que davam consultoria fisicamente para o online. Então, essa consultoria migrou, né? Ela foi para o digital. Então, esse foi um dos desafios também. E a gente pode falar um pouquinho das tendências também para o próximo ano, assim. A gente não sabe até quando vai essa questão da pandemia, né? Então, todas essas estratégias elas vão continuar. E uma coisa que foi percebido é que o público de 55 a 65 anos, mais ou menos, aumentou 70% o engajamento nas redes sociais, então eles estão mais presentes e eles são consumidores, eles estão comprando online. Claro, que ótimo que aumentou. Sim, e a plataforma que eles mais usam aqui no Brasil é o Facebook, em segundo lugar o Pinterest. E então os canais de vendas estão preocupados. Por quê? Porque eles não têm muito conteúdo voltado para esse público. Esse público é sempre visto como, por exemplo, as gerações mais velhas são vistas como que eu posso dizer? Na publicidade brasileira, é visto como algo de chacota, de brincadeira, né? Quem não lembra? Excluídos, tipo, os velhos aí, né? Isso. Enfim.
O tio Mas, da olha, eu Suquita. achei legal você ter trazido isso do Pinterest, porque, assim, eu amo Pinterest, eu não consigo usar muito, até por conta do aplicativo, enfim, celular, essas coisas todas, mas tem muita coisa, por exemplo, de decoração, de culinária, gastronomia, eu achei bem legal, é muito visual o Pinterest, né? É uma coisa, assim, diferente, um pouco mais clean do que o Instagram. Interessante essas informações, gostei. Sim. Então, assim, por exemplo, 37% desse público de 55 até 64 anos, eles compraram online no mês passado. Isso é uma pesquisa super nova. Então, 37% planejam continuar fazendo essas compras com frequência. Então, é um público que tem que ser visto, né? Como eu ia dizer, historicamente, a publicidade brasileira, ela deixou de lado esse público. Então, coloca sempre essas pessoas com brincadeira. Então, por exemplo, quem não lembra daquele anúncio da Vitrola? Uhum, Vitrola, que ela não ouviu o que estava sendo dito, né? sim. Então, assim, sempre na publicidade, o pessoal da melhor idade é colocado como excluído ou a partir da brincadeira na história e tudo mais. E Sabe o que sendo eu que não, por lembrei? quê? Tio da Suquita. Hum, Não era? Não tinha um que falava, você não tem eu falei da orelha? E Suquita. era um tiozinho, tipo, gente, a gente tá quase lá, Laís. Daqui a pouco nós Tá vamos quase ser esse lá. público excluído, será? Então, gente, tem que começar a pensar na gente, entendeu? Para ver. Exato! Porque os profissionais de marketing têm o quê? 40 anos para menos, né? Talvez eles não tenham esse olhar, mas É, a gente tem. é Então, e importante, né? Publicidade estratégica. 65%, exato, 65% do público da melhor idade no Brasil, eles são ativos, eles são chefes de família. Por exemplo, os avós que ainda sustentam netos, etc., ou que têm suas empresas, Aí, seus gente, trabalhos, povo trabalha. superativos. E tem uma coisa muito curiosa: só 3% do público da melhor idade no Brasil é inativo. Interessante, né? Por exemplo, tem algum tipo de limitação por doença ou qualquer coisa nesse sentido, ou que não está realmente bem aposentado, assim, mas muito aposentado no Brasil trabalha, né? Essa é a Uhum, nossa realidade. sim. Então, assim, é um público que falta produto para eles e falta esse olhar da mídia, seja a mídia convencional como a digital. Ainda a maior parte dos anúncios da televisão é feito para esse público, tá? Uhum. Eles são um público que ainda são fisgados por essa propaganda ainda da televisão, mas que eles estão bem ativos na internet agora. E o que está acontecendo também, tem um erro aí que as empresas estão fazendo com o marketing de conteúdo, né? Com os conteúdos que estão sendo colocados, principalmente com esse público, que eles colocam eles tudo numa panelinha só. Enquanto Nossa, eles segmentam bem o pessoal mais jovem, faz muitas personas do pessoal mais jovem, esse público é acabado colocando uma persona só. E não está correto isso, porque eles são de pessoas, são diferentes, têm gostos claro, diferentes, até de gostos diferentes. regionalidade, enfim, tem gostos diferentes, épocas diferentes. Gente, o pessoal que nasceu em 1950 é diferente do pessoal que nasceu em 1940, de 1970, enfim. Nossa, sensacional isso que você está falando. É uma coisa assim que o pessoal patina mesmo, mesmo. Então, assim, então, voltando, ele é um público que ele tem. O que é uma das tendências que a gente tem que falar é sobre esse público, por isso que eu estou falando. Então, tem que ser Ninguém olhado falou sobre uma das isso, tendências, Laís. Ótimo. né? Então, uma das tendências é olhar para esse público, saber se comunicar com ele, saber trabalhar com ele nas redes também, porque eles são Uhum. público ativo nas redes. E uma das coisas é você trabalhar realmente naquela questão que a gente sabe da construção da persona, identificar os hobbies deles, as paixões, o que eles gostam de fazer, etc, etc, né? Os medos, as dúvidas e por aí vai. Daí a gente pode bater um papo depois sobre essa questão de persona. Claro, né? A gente Tem faz um bastante coisa outro pra só de falar. persona pro pessoal. Então, esse público é chamado de baby boomers, né? Que são Os essas baby gerações mais boomers, sim. antigas. Até, ó, eu tenho isso também na minha persona, né, dos públicos de jornalistas, certo? Que se formaram antes dos anos 2000. E eu tinha notado uma coisa, que eu tenho aluna também,
que é desse público e quer fazer um produto para esse público. Eu achei muito bom, que encaixa muito com o que você falou. E uma coisa que ela tinha me falado, olha só a diferença de pensamento, né? Esse público tem uma grande dificuldade de fazer novos projetos, enfim, alguns empreendem, claro, mas assim, fazer coisas voltadas até para o meio digital estão usando, mas em relação a trabalho em cima disso, porque o CLT ainda está muito na mente dessas pessoas. Isso é muito legal, assim, porque está rolando uma transformação em várias faixas etárias, né? E esse público também, eu achei muito legal assim, as informações que você trouxe, Laís. Que legal! Muito bom. Então, ainda só para fechar o assunto dessa tendência que esse público, eles ainda, assim, consomem muito, assim, anúncios de televisão, né? Eles descobrem as marcas pela televisão, mas eles estão começando a descobrir as marcas pelas redes sociais, principalmente Facebook, como eu falei, e o Pinterest, né? Ele não é um público tão ativo hoje de Instagram, TikTok, claro, vai aumentar esse número, Tem provavelmente. outro, assim, tal, certeza. Que mais? Então, eles precisam trabalhar mais o storytelling com esse público, né? Desenvolver aí Sim. estratégias de relacionamento. E eu acho que é uma das grandes sacadas aí para o próximo ano do marketing digital. Tá? Mas será, Laís, que o pessoal vai se ligar nisso? O pessoal que está em agência é tudo jovenzinho. Não falando mal nem nada, mas quem que vai ter esse... Eu não ouvi... por exemplo, eu acompanhei todas as grandes empresas que fizeram tendências e tal. A gente até conversou sobre isso antes. Ninguém falou disso. Isso é super diferente. E isso é uma Sério? coisa que Ninguém está falou? acontecendo. Ninguém falou. Falaram de nano influenciador, da questão, né, que você falou de causa, né, de comunidade, beleza, né? A gente pode falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, mas sobre essa faixa etária especificamente, o pessoal não falou, não. Ninguém falou sobre isso. E é muito interessante, porque... faz todo sentido. Tem pesquisas e o pessoal fala, não, né? E é exatamente o que você falou no começo. É motivo, sei lá, de exclusão e tal. Sensacional, sensacional, Laís. O que mais que tem? Quando eu estava na faculdade, meu projeto de iniciação científica foi justamente sobre isso. Foi o idoso e a publicidade. Eu vi o quanto o mercado perde de trabalhar especificamente com esse público, porque muitos países do mundo que têm até gerações mais... que tem, por exemplo, tem países... Vamos pegar o Uruguai, por exemplo, que está aqui pertinho. O público maior é o pessoal da melhor idade. Não tem tantos jovens. Assim, claro que tem, mas eles são um país mais velho, que o pessoal fala, sabe? Não então, tem muitos países assim. Lá. Santos, de onde eu vim. Assim, muito. E, enfim, o pessoal ainda gosta. Sabe o que o pessoal gosta lá ainda, né? Tá mudando e tal. Mas eu trabalhei num jornal que o pessoal pedia, né? Então, assim, muito bairrista. Santos é muito bairrista. Então, tinha que ser jornal impresso. E hoje em dia eles ainda fazem tiragem, porque o público deste jornal que eu trabalhei é um público mais velho. Então, assim, pouco serviço... lógico, melhorou muito, né? Ao longo dos 10, 15 anos, né, que eu trabalhei, melhorou demais em relação ao acesso a serviços e a coisas para esse público, mas ainda assim está faltando muita coisa mesmo. Sim, exatamente. Eu acho que é um nicho de mercado aí a ser explorado, muito interessante, aliás, porque é um público que ele tem uma tendência a fidelizar as marcas muito maior do que o público mais jovem, né? Então, é um público que ele faz uma seleção maior do que ele consome, né? Ele procura mais qualidade, durabilidade, etc. Sim. E é um público fiel, assim, porque, não sei se você sabe, por exemplo, a minha mãe, ela sempre comprou a mesma marca de ferro de passar roupa, ela nunca mudou, ela sempre comprou, sempre gostou daquela marca e ela nem procurava outra, então é bem isso. E tem uma coisa que é legal também das tendências, que é assim, o pessoal pensa, nossa, que rede social que eu vou usar, né? Nossa, o que eu vou fazer? Então, é aquela velha história do cara que chega numa agência de publicidade e fala, eu preciso de um folder para minha empresa. E aí você fala para ele assim, não, você não precisa de um folder para sua empresa, você precisa fazer
uma pesquisa sobre a sua empresa para identificar os seus públicos, entender o seu produto, e aí então a gente vai entender o que vai fazer com a sua empresa. Talvez você tenha que treinar a sua equipe de venda, seja isso que você precisa, sabe? Sim. Então, as pessoas sempre vão assim, nossa, que rede social que eu vou usar e tal, mas primeiro ela tem que identificar o público dela. Mas há uma tendência, vamos lá. Quais são as plataformas hoje de redes sociais que os profissionais de marketing ainda falam que dá mais retorno de negócios, tá? Ainda em primeiro lugar está o Facebook, com 78%, Aí, gente, né, desses retornos de Facebook investimento. ainda. Pois é, 78%. Instagram está logo atrás, com 70%, tá? Essa pesquisa desse ano, desse mês agora. O LinkedIn vem em terceiro lugar, depois o Twitter em quarto, YouTube em quinto e o LinkedIn WhatsApp tá em mais que o sexto lugar. YouTube? Olha O só! Twitter, sim. É por É, conta da. Olha que interessante. interessante, né? É que o YouTube agora ele aumentou muito os anúncios, né? Não sei se Aí você ficou chato. percebeu que agora são 2 anúncios seguidos, tá igual a televisão, Às para vezes você três, no meio do quatro, já vídeo. peguei assim também, tipo, assistindo alguma coisa, É, 3, 4 anúncios não dá para passar de jeito nenhum, além dos 5 segundos. o retorno, o retorno do YouTube está bastante relacionado aos donos dos canais, né? Ao Sim, tanto de view que tem e tudo mais. sim. Mas assim, no Brasil, o WhatsApp ele tá uma mídia muito forte. Por incrível que Alô, pareça, fake ainda. news. Alô, fake news! E tá crescendo, assim, por quê? Porque o WhatsApp, ó, vamos pensar em termos de Brasil, a gente tem que ser muito realista. Quando você tem uma conta de celular, seja qual for, o WhatsApp é gratuito. Uhum. Então, por mais, ou por exemplo, aquela pessoa coloca crédito e tem uma conta de celular, o WhatsApp dela continua sendo gratuito. Então, por exemplo, você está na rua e tem que baixar dados, você vai assistir um vídeo no YouTube e você usa muito dados, Muito. certo? Você vai baixar um vídeo por e-mail, você vai usar muitos seus dados, etc, e por aí vai. O WhatsApp não, a pessoa te manda o vídeo ali, pum, você já assiste. A informação, a imagem, o que for, é muito mais rápido e alcança muito mais pessoas, né? Sim. Mas é claro que assim, o WhatsApp já tem até o pessoal lançando e-books ensinando a usar o WhatsApp para negócios. E tem Mas eu cursos, andei tem um lendo monte de coisa, WhatsApp Business e tal. é, Tá bem evoluído nisso, né? sim, Mas tem é uma muito aposta grupo. muito grande, né? Não só o WhatsApp, mas também o Telegram, né? Até a pesquisa que a gente também viu, tem essas novas apostas. O Telegram ele tem até umas funcionalidades um pouco diferentes do WhatsApp, mas é de conversa, é um aplicativo de conversa, mesmo esquema, mas um pouquinho diferente até o Telegram, mas é muito importante, né, para o pessoal. Tem sido muito importante, né, à toa dessas disseminações aí de notícias e não notícias e tudo por esse meio aí. É muito mais rápido, viraliza muito mais rápido, né? Sim. É, hoje o atendimento, todas as empresas têm que ter o atendimento pelo WhatsApp. Ah, sim. Engraçado, que deixa eu ver, 2009, por aí, eu trabalhava numa empresa que tinham 5 marcas, mais ou menos. Eu fazia pesquisa de mercado e marketing para Uhum. eles. São uma empresa de comunicação, de telecomunicação, de atendimento, de telemarketing. Eles têm várias empresas assim relacionadas com esse segmento. E naquela época, eu já tinha falado para eles assim, olha, vocês têm que investir menos em telefone e mais em atendimento virtual, né? Vocês têm que colocar algumas pessoas para começar a atender o WhatsApp. O WhatsApp era novo, sabe, naquela época. E aí eles não deram muita chance porque eu falei, mas hoje a gente vê que é uma realidade. Todas as empresas hoje trabalham WhatsApp, mensagem, né? Tem gente que não gosta, hoje em dia mudou muito, porque tem gente que não gosta nem de falar no telefone, né? Eu, Quer falar só eu, por mensagem. eu não gosto, eu não atendo o telefone lá. E se você me ligar, você mandar uma mensagem, até áudio no WhatsApp, eu super respondo. E a pessoa que já vai falar comigo no WhatsApp é porque me conhece, precisa falar comigo. Se não for, eu não atendo, eu sou dessas. Sou dessas, não atendo ligação. Então pronto.
Eu não que hoje tá atendo. essa coisa, a ligação começou a ser uma coisa meio invasiva, né? O que era algo super comum, porque como é que eu fazia quando era novinha para falar com meus amiguinhos? Eu ligava na casa Ligava e deles. ficava horas. Oi, pode chamar. Atendia a mãe, a avó, o pai, e falava, oi, fulano está. Aí sabe o que eu penso? Só para ser engraçado, assim. E como é que a gente fazia para marcar encontro naquela época? Eu tava pensando assim. E chegava na casa do Paquerinha e pedia para a mãe dele chamar ele. Como é que fazia, gente? Eu não lembro direito. Acho que se encontrava na rua, né? Eu não Ai, sei. sábado, 8 horas, atrás da igreja, né? Mas acho que era isso mesmo, não sei, de verdade. Não sei. Ou a casa que resolvia, né? Se encontrava num lugar lá. Enfim. Não, Mas mas tá, acho que então. tinha antes, por exemplo, dos aplicativos, tinha mensagem no celular que você tinha, sei lá, quantos centavos, não sei se você lembra, essa parte eu peguei. Não sei quantos centavos, 10 centavos o envio de mensagem. Então você carregava o seu pré-pago no seu Nokia e mandava mensagem para ninguém. Tipo, era assim, eu acho, sei lá. Era Mas não SMS, só de né? date, né? Mas de Mensagem. amigos e É. tal. Eu lembro dessa época também. Sim, mas eu sei que Antes, antes disso, né, não tinha, a gente não tinha um celular próprio. Eu era lembro que meu pai tinha telefone. Era um tijolar telefone, meu dele. bem. Eu lembro que minha mãe tinha um telefone, aqueles que giravam, e aí tinha o fio super longo, né, para chegar para falar lá longe. Tipo, o telefone tá na sala, a pessoa vai, limpa a casa, tá na cozinha, curtindo a vida e Sim, tal. Era assim. Nos filmes mesmo, era tem muito telefone isso. A gente pegou fixo, essa né? fase, a gente pegou essa fase. Era telefone mesmo. E aí, Telefone voltando ao que você fixo. estava falando lá, sobre essa questão de tudo isso que você falou, né? De pensar nesses públicos e tal. Esse escutar os públicos, né? Entender e conversar. Acho que o grande lance, né, que ficou muito mais claro nesse ano é como conversar com o seu público, com os seus públicos, né? Como você vai fazer isso, né? Eu acho que é Exatamente. muito sensível ainda. As pessoas ainda não Muito. sabem muito. Aí só pensa que nem o que a gente estava falando. O pessoal faz tudo achando que era tudo voltado à rede social. Não é. O marketing não é só rede social, né? Então, Sim, tem muitas outras coisas. As redes sociais, WhatsApp, Instagram, enfim, é um pouquinho de tudo que dá para ser feito no marketing. Eu acho legal, assim, as pessoas começarem a pensar no marketing de uma forma mais ampla, mas ainda assim ir afunilando, né? Que dentro do marketing também tem o funil e tem tudo mais, mas não é só também a questão das vendas. Essas trocas podem ser diferentes, aí mistura sim. marketing, relações públicas, publicidade, tudo isso está envolvido nessa questão da comunicação, né? E aí, como que a gente faz, Isso. né, para essa escuta, né? Para não ser o que você falou de greenwashing. É. Porque fica uma coisa um pouco fria, né? Se não tem essa escuta, se não tem um bom relacionamento com as pessoas nas redes, porque assim, as pessoas confiam mais do que um diz para o outro sobre uma marca, do que a própria marca diz sobre si mesmo, Ah, sim, imagina. né? Olha como eu sou. Por Isso, isso que será que é por isso que também o pessoal faz parceria com influenciadores? O pessoal até falou aqui, uma das influências, né, são os micro e nano influenciadores e tal, isso, até para alguém falar dele, né, para não ficar tão forte isso, né, de isso. olha só, compre de mim, porque hoje não funciona mais assim, né? Antes funcionava, mas hoje o compra, compra, É. compra não rola, né? Porque assim, se um cliente, por exemplo, por que eles têm essa preocupação de fidelizar? Porque um cliente fidelizado, ele vai ser um defensor da sua marca, então ele vai te indicar para outras pessoas. Sim. Então isso é muito importante. Porque é aquilo que eu te disse, hoje as pessoas, como a gente está na era do muitos para muitos, não é era mais de um para muitos, que é a rede, é a comunicação em massa de um canal ou da televisão para muitas pessoas. Hoje a gente se comunica de muitos para muitos. Então a diferença é essa, que você precisa, como que eu posso te dizer? A professora Engajar Carol Terra, ela pessoas. fala lá disso de usuário mídia. Todo mundo é mídia, né?
todo mundo pode ser Isso. influenciador de alguma coisa, em algum nível. Isso já existia antes do online, né? A gente era influenciado pelos nossos pais, pelos nossos avós e tal, mas continua. Te cortei na sua linha de raciocínio, desculpa. Não, tranquilo. É isso mesmo. Então, assim, tá. Então, o que acontece? Hoje, principalmente essa geração mais jovem, vamos lá, de 2000 para cá, posso dizer, Young eles Millennials. têm. É, isso aí. Young Millennials. É. Eu fico pensando na próxima, qual vai ser o nome, né? Os Não, tem cristais os Young... Não, hídricos. pera, falei errado, ó. É a já X, a Z, porque, não, os 2000 para cá são os meus alunos. Não, eles já são X, Z, todas essas. Eu foquei no Young Millennials por causa de um trabalho de TCC. Mas, enfim, continue. Sim, então assim, eles estão mais preocupados hoje, né? A não ser a gente que já, já analisa as coisas com um olhar mais crítico, mas eles estão procurando marcas que realmente se importam, ou seja, que trabalham com a sustentabilidade, De ou que verdade, né? de verdade, que de certa forma seguem os 17 metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, não tem trabalho escravo, não polui, tem um trabalho social, ou seja, o lucro da empresa não é só para lucro, mas eles também usam esse dinheiro para o desenvolvimento de alguma coisa, ou ajudar ONGs, ou ter um projeto social sério, ou eles vão atrás de soluções, desenvolvimento de soluções, de pesquisa. Então, assim, marcas que realmente elas não estão só vendendo um produto, elas estão fazendo uma diferença para o mundo, elas estão trazendo algo de melhor para o ser humano, para o planeta, para os animais, para o todo, né? Então, as marcas mais antigas, elas não tinham essa preocupação. A gente viveu uma era de muita exploração, de muito consumo excessivo no mundo, que nos trouxe, nos dias de hoje, os resultados que a gente está tendo com a natureza e tudo mais. Que isso aí já é um papo para um outro podcast, que aí dá muito É um pano para papo manga. para a sua dissertação, né? É um papo É, isso aí. totalmente voltado à sua dissertação. Isso. E as empresas, elas usam muito ainda, muitas empresas usam greenwashing. O que que é? É você usar uma causa, pode ser ambiental, o que for, para fazer bonito e por trás você não faz nada disso. Vou dar um exemplo polêmico, mas, por exemplo, a Vale, né? Que ela é uma mineradora e que é responsável por várias tragédias no Brasil, em que mataram muitas pessoas e devastaram muitas áreas ambientais. Sim. E ela faz anúncios, ai, como a Vale se preocupa com a natureza e com as pessoas, e aí eles pegam uma reserva ambiental pequena que eles protegem, que ajudam, financiam alguma coisa nesse sentido. Tá rolando um anúncio deles agora no YouTube, eu vi, e fala dessa área ambiental no Vale dos Carajás. Inclusive, eu estive lá esse ano. Olha que interessante, estive lá. Eu vi essa área ambiental que eles colocam o nome da Vale lá, dentro, próxima à cidade onde eu estava. E então eles colocam alguns funcionários, algumas pessoas para cuidar daquela área e tal. Mas vamos fazer de conta que ele cuida de uma área de 2% e devasta 90%. Entende o que eu estou querendo dizer? Então ele usa de propaganda daquilo que ele ajuda para fazer o nome deles. Então, nossa, olha como a Vale se preocupa, mas que na verdade ela comete vários crimes ambientais, ela polui a água, o solo, e tragédias horríveis, como a gente viu, né, que se Puxando passaram agora. isso que você falou, dá para fazer um programa só falando da Vale, porque voltado para o jornalismo, né, que você falou um aspecto, para o jornalismo também, em relação à conversa com os públicos, em relacionamento com a imprensa, muitas das tragédias que aconteceram, eles erraram muito no time, eles entraram em gerenciamento, eles tinham que fazer gerenciamento de crise, eles não fizeram e eles demoraram muito nessa resposta, né? Enfim, e eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com isso que a gente já falou, né? Que o público não é mais bobo Isso. em relação a isso. Então, se perdeu o que até a nossa professora Margarida Kundt falou, se perde reputação. Reputação é construída ao longo de anos.
né? Então, o negócio foi Muito. construído ao longo de anos, até era muito bem visto e tal, concurso, o pessoal se matava para entrar e tal, e trabalhar lá. E depois disso, né? E ainda tem os familiares, tem vários podcasts falando sobre isso, repórteres que estão cobrindo isso, ainda estão cobrindo, porque são problemas que não foram solucionados, né? Então, em vários Sim, aspectos da comunicação, né, integrada, que a gente pode falar nesse sentido, enfim, sim, esse foi um exemplo lá que você deu, assim, muito no nível, assim, crítico, porque tem vários problemas. Se a gente for aprofundar e tirar as sim. camadas em cima disso, tem muitos problemas, né? Porque as pessoas podem perguntar, nossa, mas o que isso tem a ver com tendência? Tudo, tem tudo a ver com tendência. Primeiro, que as empresas têm que ter transparência. Eu acho que, claro que a gente está falando das tendências do marketing digital, mas isso é fundamental que as empresas sejam transparentes, Claro. né? Que elas tenham transparência, que elas tenham ética e que se ela defender uma causa, ela tem que defender de verdade. Porque a partir do momento que for descoberto que é só greenwashing, é como você falou, perde toda a reputação da empresa. E para você refazer sua reputação depois é Reconstruir muito já era, difícil. Próximas Muito gerações, e se difícil. conseguir, né? Consegue porque é grande, né? Mas ainda assim é complicado, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante que as empresas defendam sim causas e sejam corretas, porque uma grande parcela da culpa do problema ambiental que a gente tem são as megas empresas que nunca se preocuparam, né, em fazer a coisa direito, nem com a saúde das pessoas. Então, a gente vive um caos aí, um resultado dessa falta de respeito com os consumidores e com a natureza, etc. Então, assim, tendência é ter transparência, com certeza, é ter um bom relacionamento com o público, é não forçar a barra, falar que é engajado numa causa sendo que não é, porque isso um dia vai aparecer. Hoje todo mundo tem um celular na mão, hoje todo mundo faz filmagem, faz foto. Uma pessoa pode destruir a sua imagem com apenas um vídeo viral que vai rodar na internet, né? Então tem que tomar muito cuidado quando for levantar uma bandeira, quando for defender uma causa, e isso não pegar muito bem, entendeu? Não ser, as pessoas perceberem que não é verdade, que é só uma carona aí para poder fazer um sucesso, Sim. etc. Então, a gente Sobre estava. o que você estava falando dessa questão, né, de se importar com as pessoas, sabe quando você estava falando, o que eu estava pensando? Eu até procurei aqui no celular. Tem um filme, gente, eu vou até dar uma dica para vocês. Tem um filme, ele está na Amazon Prime, o nome dele é O Preço da Verdade. Tem tudo a ver. Quando você falou, eu fiquei até arrepiada. Tem tudo a ver, porque Legal. é a questão de um local, é um filme que aconteceu de verdade, né, a história, eles fizeram só a parte cinematográfica, e fala sobre um local nos Estados Unidos, se não me engano, que a água está contaminada, enfim, e as pessoas nesse local próximos à fábrica, ou seja, é um público muito próximo, né? A fábrica é um público de interesse, um público estratégico, né? O pessoal, a comunidade ao redor dessa fábrica. Isso acho que foi anos 80, por aí, tá? E eles, enfim, as pessoas começaram a ter problemas seríssimos de saúde, a cidade inteira. E aí foram pesquisar. Nossa, é muito bom esse filme, gente. Tanto no quesito jornalístico, quanto tudo isso que você está falando, quanto greenwashing. E aí, enfim, eu não vou dar spoiler, mas só assistam esse filme. O Preço da Verdade, em inglês é Dark Waters. É muito bom, eu super recomendo, que tem tudo a ver com o que a Laís está falando, gente. Assistam, é uma grande dica aí sobre essa questão de cuidar das pessoas, né, dos públicos estratégicos aí da sua empresa e entendê-los. Sim, tem muitos filmes legais, como esse que você falou agora, tem aquele Corporações, Sim. tem um monte de filme que fala um pouco sobre esse tema que a gente está falando. Então, assim, é uma tendência, sempre vai ser uma tendência daqui para frente, a empresa ser transparente. Mas agora de verdade, né? Não Exatamente. ficar no Tem. conto. Hã? Não ficar no conto. Exato. Tem uma coisa interessante, já que a gente está falando disso, né? Por exemplo, aquela empresa, aquela marca Patagônia, né? Que é uma marca que de roupas, geralmente roupas para
esportes ou roupas para esportes na neve, alpinismo, etc., mas também qualquer pessoa pode usar para qualquer coisa. E eles têm uma ideia de transparência bem grande, tanto que no site deles, eles colocam o quanto poluiu para ser fabricada a roupa, cada roupa. Então, eles diminuíram muito a questão da poluição para a fabricação das roupas, principalmente, gente, a tintura, né? A tintura, ela polui muito a água e é difícil você despoluir essa água de tintura. É bem polêmico, é bem difícil falar sobre a questão da indústria da moda, porque é uma das que mais poluem, sabiam? Então, mas aí a Patagônia, ela diminuiu muito esses processos poluidores e ela coloca lá o quanto de CO2 foi utilizado para fabricar aquela roupa, o quanto de tinta, etc. Então, eles deixam... Você torna o seu público mais confiável em você, entende? Eles começam a ter mais confiança em você. Então, é isso que as marcas precisam ter, um público que confia no que você diz. Por mais que você ainda não tenha os seus processos 100% sustentáveis, você tem que dizer a verdade, né? Aqui a Então, gente já é, aqui não. essa verdade vai aproximar o público de vocês. Sim. Então, assim, a Patagônia faz isso e aí eles são muito inteligentes também na comunicação deles, porque eles lançaram uma campanha falando não compre o que você não precisa, tipo, não compre Patagônia, não compre uma jaqueta se você já tem uma, entende? É um discurso totalmente diferente das outras marcas que falam, olha, você tem a jaqueta do verão, agora você precisa da do outono A do etc, inverno, etc. a do mês de novembro, de Então, você dezembro. sempre tem que estar comprando cada estação. Então, no caso, eles fazem essa campanha e eles aumentaram muito as vendas deles com isso. Impressionante, né? E, tipo, é claro, tudo existe uma estratégia E por eles também estão trás. seguindo o movimento, né? Slow life e tal. Gente, ó, Sim. vocês vão começar a escutar um áudio aqui no prédio que eu tô aqui. O Papai Noel está chegando, então estamos gravando aqui em dezembro, né? O podcast está saindo agora em janeiro, mas estamos gravando agora em dezembro. Gente, está começando aqui do lado, estou escutando, não sei se está vazando no microfone. Um Não, jingle eu bell. não ouço nada. Ai, gente. Eu Lá, não ouço nada. vamos, assim, eu vou te deixar um espaço para encerrar, para você encerrar sua linha de raciocínio, e Tá. aí fala mais algumas coisas que também a gente conversou sobre. Tá. Por mais que o Facebook ainda seja a plataforma que tem mais retorno, os planners de marketing vão investir mais no Instagram no próximo ano, tá? 61% maiores investimentos o ano que vem no Instagram. Em segundo lugar, Facebook. Em terceiro, YouTube. Em quarto, LinkedIn. Depois, Twitter, WhatsApp, Pinterest, por aí vai. O WhatsApp ainda é um papo para a gente ter em outro momento, porque é uma plataforma ainda muito complexa, tá? Muita gente acha que não é rede social, mas é a que mais toma nosso tempo. Falando de rede social, de conversar, o WhatsApp super faz, né? Eu vou falar agora umas dicas rápidas, assim. Então, segmente os baby boomers por paixões ou hobbies, que foi aquilo que a gente falou, eles são um público muito forte, que está crescendo nas redes. Incluam eles em seu criativo, sem estereótipos, né? Então, tira esse estereótipo do velhinho, acabado, que não ouve, que não fala, que não anda, que todo mundo tem que tirar sarro dele. Gente, Não, conheço essas pessoas, assim, 70 a mais, que entram no Facebook, não vou falar quem, tá? Mas entra no Facebook que vira um Tinder. E vai namorando as senhoras também, né? As pessoas da mesma idade. Olha isso, conheço pessoas que usam tem um filme muito legal, um documentário. 70 mais. Oi? 70 mais legal. Tem um documentário muito bom, como que é? Sobre a melhor idade no Brasil, pessoas que aproveitam muito a vida, que constroem muitas coisas legais. Se vocês verem, os grandes artistas construíram suas maiores obras, os seus melhores livros depois dos 60 anos, gente. Gente, o pessoal tá melhor que a gente, entendeu? É isso, é isso. Imagina se eu chegar aos 40, 50, do jeito que eu vejo várias pessoas, assim, 60, 70, imagina. Se eu conseguir chegar, vai ser ótimo. Já estou cheia de dor nas costas. É isso aí. Né? Mais.
Outra dica, use análises online para construir confiança, que foi aquilo que eu falei, entendeu? Seja amigo do pessoal que se relaciona com você nas redes. Não fiquem tão preocupados em querer que eles compartilhem seu conteúdo, porque não é bem assim que funciona. É melhor que eles estão falando bem de você, que você está conversando legal com o seu público. Cuidado com as métricas de vaidade, ou seja, eu tenho 12 milhões de seguidores, mas eu vendo 2 camisetas por mês, então isso Exato, não exato. adianta nada. Ó, gente, o que a É melhor Laís está você ter... falando para vocês é o seguinte: é muito importante fazer análise de dados, mas também as análises de dados qualitativos, não só quantitativos. Os quantitativos por si só, eles oferecem, eles mostram um caminho, mas os qualitativos mostram muito mais, aproximam muito mais a marca desses públicos. É isso, né, Laís? Isso, exatamente. Então, você tem que ter, você tem que saber qual é o seu objetivo, na verdade, né, dentro das redes, se é vender, se é ter seguidores, se Volta é lá influenciar as atrás do pessoas. planejamento, de novo, professora Margarida Kunsch, um beijo! Planejamento. Isso é muito importante, tá? Você saber o que você quer. Outra coisa, um dado interessante é que talvez pode ter sido por causa da pandemia, tá? Uhum. Mas os canais sociais conquistaram mais de 450 mil novos usuários nesses últimos 12 meses, tá? Contando ainda Sim. com o ano passado. E teve um crescimento de 12% desde o ano passado da questão das pessoas adquirirem, comprarem cursos, serviços, etc. Isso mundial, tá? Sim. Então, é bem grande. Uma coisa importante também é que muitas pessoas trabalham os conteúdos nas redes, mas não sabem medir o retorno disso, né? De novo, Então, dados, trabalhar ROI, importante. isso, os ROIs, né? Que é os retornos sobre os investimentos, dependendo do seu objetivo, entende? Seu objetivo é ter, sei lá, vendas, então você tem que saber quanto de vendas você quer naquele mês e como você vai medir esse retorno, né? Então, existe tudo isso, porque muita gente faz anúncio em redes sociais e não tem retorno, mas também porque a página não tem conteúdo e o conteúdo não está linkado com o seu público, a pessoa também não entende quem é seu Não público. sabe, é o Então, as principal, coisas né? lá Não sabe o embaixo, que quer, não tem como direcionar direito, exatamente. Ó, eu tenho uns aqui lá que a gente tinha conversado, só para finalizar e tá, finalizando, vamos lá. a gente conversou, né, sobre essa questão dos nano-influenciadores, inclusive essas informações eu até vi, né, na retrospectiva, enfim, no evento da UPix, né? Eles falaram sobre nano-influenciadores para também ficar de olho neles, então são influenciadores, né, que têm entre 1.000 e 10.000 seguidores. É importante, voltando ao que a Laís falou, né, em relação ao público, hiperpersonalização, em fazer estratégias mais nichadas, né, voltar a essa questão de entender as paixões das pessoas, os medos e tudo mais. E essa questão do ativismo, né, que também está acontecendo muito essa questão, que eu acho muito legal, essa questão dos coletivos de pessoas, né, enfim, com um objetivo específico, uma causa, né, que é esse ativismo. E aí eles falaram que tem até hashtags, né, que eles colocaram assim, hashtivismo, que é as hashtags voltadas para o ativismo, né, para essa questão de causas, né, de promover e disseminar de uma boa forma, tá, gente? Uma mensagem clara, para começar a ter essas comunidades. Acho isso muito importante para essa questão, né, que isso já começou a crescer em 2020 e 2021 é uma tendência também. Legal. Então, mantenha a responsabilidade social por mais do que apenas engajamento reativo, tá? Então, se realmente vocês querem ajudar uma causa, façam isso de verdade. Eu conheço uma empresa super legal que ela coloca produtos de pequenos empreendedores, pequenos produtores, para vender no site deles e também no Instagram. E 10% da venda desses produtos, que já são de pequenos empreendedores, olha que legal, é revertido para ONGs. Aí. Eu participo, inclusive. É muito Eu legal. vendo um produto meu numa plataforma dessa. Então, assim, eu acho que aí você está ajudando todo mundo.
Gente, o grande boom da comunicação vai ser compartilhar e não competir, tá? Então, assim, quanto mais todos os seus processos forem limpos, sinceros, verdadeiros, você estiver ajudando o maior número de pessoas possível, melhor você vai ser muito bem visto pelas pessoas, as pessoas vão procurar a sua marca automaticamente e organicamente, tá? Então, assim, os processos de publicidade estão mudando muito rápido. Eu sei que a gente tem pouco tempo para falar disso aqui. A gente vai falar Nada, um num outro outro podcast. momento. Hoje foi mais um bate-papo mais solto, assim, né? E não adianta a gente ficar na mecanicidade das tendências do ano que vem, porque, assim, a gente teve um ano muito atípico. Esse ano que se passou foi muito atípico. Ninguém imaginou tudo isso que ia acontecer, tá? As marcas, muita gente perdeu o mercado que não sabe trabalhar o digital. Muita gente que já trabalha o digital patinou legal esse ano. Forçou demais a barra, assim, com campanhas que quiseram se engajar em algumas causas que não tinham nada a ver com a marca não estava sendo verdadeira. Então, é pior isso do que você ficar quietinho, mas escutar seu público e conversar com eles, entender o que eles querem e como construir uma marca junto com o público, né? Lembra, muitos para muitos. A gente tem que construir junto. Compartilhar, gente. Compartilhar, que a Laís falou. Sensacional. Fechou, Laís? Muito obrigada. Tá, gratidão. Muito legal. Alguma coisa a mais. A Laís vai voltar, gente. Vai falar sobre outras coisas, tá bom? Aqui no Talkability. E é isso, eu vou deixar o microfone aberto lá. A gente está num bate-papo assim mais informal, né? Na verdade, duas pessoas que são de mercado, que também estudam o lado crítico do mercado. E assim, você vai encontrar na internet muitos lugares que falam de tendências. Basicamente, o que a gente falou é isso mesmo, as tendências. Vão surgir aí muitos tipos de aplicativos para você aferir dados, né? Tipo, buscar dados, por exemplo, quantas pessoas viram meu post, de quanto até quantos anos. Quando você faz um anúncio no Facebook, no Instagram, já te dá esses dados, certo? Só que você tem que alinhar esses dados com os dados pessoais de relacionamento com seus clientes, senão não vai adiantar. Aquela velha história, se você não entende seu público, se você não sabe fazer uma persona bem feita, e se você não continua aperfeiçoando isso, você vai ficar só com os dados. E só com os dados não dá, a gente está lidando com o ser humano, né? Então, a gente tem que saber... Tem uma coisa muito interessante, gente, que são as habilidades que as pessoas precisam para o século XXI, né? Para esse século ainda, para continuar nesse século e para o próximo, espero eu que a raça humana esteja aqui ainda. Gente, procurem e um deles exatamente, e um deles é ter resiliência, é ter empatia, é saber se relacionar bem com todo mundo, e o grande vórtice assim da sustentabilidade é olhar o todo, né? Sim. Será que eu produzindo esse produto eu estou fazendo mal para alguém? Eu estou levando benefício para as pessoas? Ou eu estou só querendo enganar e ganhar dinheiro e ter lucro? Então, esse papo cada vez mais vai ser mais fácil das pessoas identificarem e você vai perder a confiança do seu público, que é um dos maiores motivos, assim, para você ter um relacionamento online com o seu público, é criar confiança. Exatamente. Muito bem. Ai, adorei esse papo. Adorei. Refletirem e pensarem sobre as ações de comunicação que vocês estão fazendo, que vocês planejam fazer. É isso, gente. Muito obrigada. Foi menos técnico e mais papo mesmo. O quê? Foi menos técnico e mais conversa. Imagina, teve bastante técnico também. O pessoal super aprendeu aqui, imagina. Eu quis fazer um papo mesmo, menos do que tipo uma aula assim, muito técnica que eu poderia dar, mas uma conversa mais assim mesmo. É isso aí. Mais profunda. Muito obrigada, Laís. Até a próxima. Obrigada super a todos. Beijo. Beijão. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.